Olá, pessoal. Meu nome é Gabriela, sou graduada em História pela Universidade de Brasília. Atualmente faço mestrado na UNB em História na área de Teorias, Ideias e Historiografia. E a nossa aula de hoje do curso Faces do Marxismo vai ser sobre o marxismo na historiografia britânica do século XX. E aí, pessoal, eu devo avisá-los que o objetivo da nossa aula vai ser traçar alguns aspectos teórico-metodológicos que são relevantes quando nós buscamos entender o que é esse marxismo tão latente nos trabalhos desses historiadores ingleses, tá? E aí a gente vai se concentrar mais especificamente no pensamento do Christopher Hill, do Hobsbawm e do Thompson. Há uma variedade de historiadores ingleses ligados ao marxismo nesse período, mas a gente vai se concentrar só nesses três. E, bom, pessoal, como consideração inicial, eu queria situar esses historiadores e essa tradição inglesa num contexto mais geral europeu, né? O século XX na Europa ele vai ser marcado pelo tal do marxismo ocidental, né? Que como o Merleau-Ponty vai denominar um marxismo muito característico do século XX, em que você vai ver a expressão teórica prioritariamente de problemas filosóficos. Então, na Alemanha, você tem a escola de Frankfurt, você tem o Sartre na França, né, você tem Della Volpe na Itália, e uma série de autores, Althusser também na França, que vão estar pensando o marxismo, mas a partir de perguntas filosóficas. E aí, quando a gente para olhar para a Inglaterra, é um caso à parte, porque na Inglaterra você não vai ter uma tradição marxista dentro da filosofia, mas você vai ter um grupo de historiadores ingleses que vai ser, inclusive, muito comprometido com a política da época, né? E os escritos deles vão repercutir isso, inclusive. Aí eu tenho essa citação aqui do Harvey Kay, no livro dele, Os Historiadores Marxistas Britânicos, é um livro que tem em inglês e a tradução em espanhol, e ele fala assim, ó, o marxismo deve demonstrar a unidade da sociedade, a base classista dos conflitos políticos e ideológicos. E, bom, é um ótimo resumo do que buscam esses historiadores ingleses no século XX a partir do marxismo. Então, eles vão pensar a historiografia a partir dessa busca por uma demonstração dessa totalidade orgânica, desse todo social, a partir dos conflitos políticos, né, a partir da questão de classes, das tensões de classes, né, o que é bastante diferente das perguntas que estão sendo feitas no marxismo na época, no século XX, ali durante os anos 30 e 60, tá? O Harvey Kay, inclusive, gente, esse livro dele vai ser uma das principais bases para nossa aula. A maioria das coisas que a gente vai estar falando aqui está também no livro do Harvey Kay, um livro que eu recomendo a quem quiser se aprofundar no panorama dos historiadores ingleses, tá? E aí, gente, antes de a gente começar a falar propriamente do Thompson, do Hill e do Hobsbawm, é preciso que a gente recorde, né, justamente que essa tradição de marxistas dentro da Inglaterra é uma tradição ampla, não está restrita só a esses três nomes, que são os três nomes talvez mais famosos aqui no Brasil, né? Bom, se trata de uma tradição teórica, é isso que a gente vai ficar tentando defender aqui ao longo da aula, uma tradição teórica que a gente denomina como o grupo de historiadores do Partido Comunista, que é um grupo que surge publicamente, oficialmente, em 46 e que vai atuar pensando conjuntamente questões teóricas, né, e questões práticas da Inglaterra do século XX, de 46 até 1956. Por que até 56? Porque é em 56 que a gente vai ter a descoberta dos crimes da era Stalin, né, durante o governo do Khrushchev, né? Então, nesse momento, muitos historiadores, que no caso esses historiadores são todos ligados ao Partido Comunista da Grã-Bretanha, vão se ver em conflito com o Partido Comunista, tendo em vista a exposição dos crimes da era Stalin, né? E nesse período, em 56, por exemplo, o Thompson e o Hill vão sair do Partido Comunista por conta desses crimes, tá? Denunciados, esses crimes da era Stalin. O Hobsbawm, entretanto, vai se manter no Partido Comunista porque ele ainda acreditava na necessidade de uma prática política organizada, né?
E é importante lembrar, nem o Hill nem o Thompson vão se dizer não mais adeptos ao socialismo. O Thompson, por exemplo, vai passar a denunciar o stalinismo e vai se autoproclamar um socialista humanista, um socialista democrático. É assim que ele passa a se autodenominar, depois que ele rompe com o Partido Comunista, tá? E aí é uma tradição, um grupo bastante amplo de pessoas, como a gente está vendo aqui. Temos o Dobb, que a gente não vai tratar, mas está no livro do Hill, o Rodney Hilton, né, o Christopher Hill, a Donna Torr, a Dorothy Thompson, esposa do Thompson, tá? Então é um grupo de pessoas que vai ter uma preocupação política muito forte, né? E eles vão passar a se reunir, na verdade, a partir de 1930, em seminários em que eles vão estar discutindo o People's History of England, do Morton, que é um dos integrantes do grupo, né? Então, em 1930 eles começam a se reunir para pensar conjuntamente questões historiográficas, e um livro, né, que vai a partir de um livro que justamente tinha um debate de história social, né, algo que vai ser muito forte em todos esses pensadores, né. A história social vai ser algo muito presente nos trabalhos deles, né. E aí nós temos uma personagem que eu queria trazer à tona aqui pra gente, já que não vai dar pra gente tratar de todo mundo do grupo, né. Queria trazer à tona a Donna Torr, porque é uma participante, uma integrante do grupo de historiadores do Partido Comunista, que é de uma geração anterior ao Christopher Hill, ao Hobsbawm e ao Thompson. Eu a trouxe justamente para a gente lembrar que esses nossos três historiadores, eles não surgem do nada pensando no marxismo. A gente já tem uma geração anterior de pessoas pensando questões do marxismo, né? Pensando contraposições a teses hegemônicas dentro da historiografia, tá? Teses hegemônicas que não tinham nenhum tipo de ligação com a perspectiva marxista, né? E aí a Donna Torr é uma historiadora muito interessante porque ela vai ser vista por todos do grupo como alguém muito importante para que aquele grupo se mantivesse, devido à sua atuação. Ela era muito ativa e ela vai ser vista como alguém que os ensinou a paixão histórica. Essa é uma citação aqui de um dos integrantes do grupo sobre a Donna Torr, né? Para ela, a compreensão do processo histórico é uma experiência emocional intensa. Que eu destaquei 3 tópicos com relação a ela que são legais para a gente ver como, né, os nossos 3 pensadores que a gente vai examinar um pouquinho mais de perto não inventam as coisas do nada, né? Eles estão vindo, eles carregam já um debate que traz muitas contribuições, até para os melhores insights desses historiadores. Então, a Donna Torr, por exemplo, era alguém que pensava muito a história a partir dessa relação com a política, né? E essa relação com a política vista pela história feita de baixo, né? Então, pelos sujeitos comuns que fazem da sociedade uma sociedade complexa, né? Com uma variedade de indivíduos. Essa paixão por história social, por história política, faz com que ela já fosse, na época da sua geração, uma grande crítica do economicismo, que vai ser do economicismo, no caso, que vai ser detectado, inclusive no próprio marxismo na época, né? Esses historiadores do Partido Comunista, eles vão denunciar também perspectivas que eles julgavam teórico-metodologicamente economicistas e que, consequentemente, acabavam negligenciando questões sociais muito importantes quando a gente se propõe a entender problemas da sociedade, né? E alguns trabalhos dela que eu botei aqui pra gente. Ela, por exemplo, foi responsável pela tradução das cartas do Marx e do Engels para o inglês, uma tradução de 1934 que eu botei aqui pra gente. Aqui do lado o livro mais famoso dela, mas ela também tinha texto sobre Marx e a China, sobre nacionalismo, tá? E uma variedade de temas. Bom, eu trouxe aqui pra gente o que eu julgo que talvez sejam os 4 principais elementos teóricos dessa tradição que nos permitem dizer que se trata efetivamente de uma tradição teórica, né? Até porque há quem vai dizer que não poderíamos chamar este grupo de um grupo que
desenvolve propriamente uma tradição, né, já que uma tradição pressupõe uma união, alguns princípios teórico-metodológicos comuns, né, e você tem uma abrangência de temas que esses autores tratam, de problemas também diferentes que esses autores tratam, né. Então isso gera até essa discussão com relação a se tratar ou não de uma tradição, mas a gente vai defender, apoiando aí a ideia do Harvey Kay, que sim, se trata de uma tradição teórica. E esses são os elementos dessa tradição teórica, tá? O primeiro elemento que eu botei aqui é a questão da querela do determinismo econômico, né? Essa discussão em torno do determinismo econômico. Os marxistas ingleses, eles então vão ser muito críticos de perspectivas do marxismo, por exemplo, que vão entender essa relação entre infraestrutura e superestrutura como uma relação em que você tem um primado da economia no que diz respeito à coerção social, às forças de coerção social, né, e de manutenção da sociedade. Então você tem essa ideia, né, de que seria a economia a principal variável que determinaria as condições da vida social e da forma como o poder se constitui na sociedade, né? Bom, esses marxistas vão se autoproclamar marxistas e negar esse tipo de ideia, vão propor uma complexificação dessa interpretação dessa relação entre infraestrutura e superestrutura, né? O que eles vão dizer aqui pra gente? Que a infraestrutura ela precisa ser pensada não simplesmente a partir de uma ideia abstrata de economia e às vezes até esvaziada de sentido, né? Mas a partir da ideia de modos de produção, porque assim você politiza a economia e você passa a ver questões propriamente sociais e não somente econométricas, quando você pensa a ideia de infraestrutura no marxismo a partir da ideia de modos de produção, de relações de produção, né? Então, esse debate do determinismo econômico é muito importante para esses historiadores, tá? Seja dentro do marxismo, seja inclusive na historiografia de forma geral, tá? Devido também ao fato de que há estudos de história econômica que também vão, muitas vezes, privilegiar dados econômicos ao invés de dados sociais em problemas e perguntas que, às vezes, a prioridade de questões sociais poderia trazer respostas mais interessantes, né? Quando, por exemplo, a gente vai julgar a questão do bem-estar social de uma determinada comunidade em uma determinada época, né? Não apenas os dados, questões quantitativas são relevantes, mas qualitativas também. Temos a questão das teorias da determinação de classes. Aqui eu quis ressaltar que se trata de um debate em que a gente vai ver outra querela interdisciplinar, nesse caso aqui entre a historiografia e as ciências sociais. Tá? A gente vai ver isso, por exemplo, muito no Thompson, lá no Formação da Classe Operária Inglesa. O Thompson vai criticar uma sociologia que vai ter uma concepção de classe que não é histórica, né? Mas uma concepção de classe que acaba se tornando estática, porque seria um modelo sociológico e não uma fundamentação da ideia de uma classe a partir da própria experiência histórica daquela classe especificamente, né? Então, o Thompson pensa a ideia de classe a partir daquela dialética entre ser e consciência, né? Então, o ser precisa viver a experiência e essa experiência vai constituindo propriamente uma consciência, né? Os modos de produção fundamentam a experiência do sujeito no capitalismo e essa experiência vai colaborar para a fundamentação, para a progressiva fundamentação numa consciência de classe, por exemplo, né? Bom, nós também temos essa outra questão presente nesses outros autores, que é a história vista de baixo, né? Então, você, por exemplo, tem nesse mesmo período dos historiadores ingleses a presença dos Annales, né? E os marxistas ingleses vão fazer um outro tipo de pesquisa. Os Annales surgem como uma reação àquela história dos grandes eventos, aquela história política de caráter bastante tradicional, em que se leva em consideração datas, grandes fatos, né? E grandes homens, né? No caso, somente homens mesmo. E os Análises surgem como uma reação a isso. Agora, essa reação dos Análises, pelo menos para os marxistas ingleses, acaba também gerando esse ônus
da falta do debate político sobre, por exemplo, como essa experiência cultural do sujeito na modernidade, no início da modernidade, por exemplo, também está relacionada a modos de produção, a relações de produção. Então, se vai estudar, os marxistas ingleses também vão pensar no ponto de vista cultural, como Zanardi em alguma medida, sim, mas, diferentemente deles, vão trazer à tona a questão política, né, a questão de classes. Esse é um tema muito latente na obra deles, tá, gente? E eu vou ter aqui, por último, outro ponto que eu acho que é relevante, que todos eles apresentam aí pra gente, eu vou me excluir rapidinho só para poder ler, que são as contribuições à consciência histórica contemporânea socialista e democrática inglesa. Todos esses autores vão ter realmente uma participação na vida política da Inglaterra, tá? O Thompson debatendo, por exemplo, a questão das armas nucleares, esse é um grande crítico disso. O Christopher Hill, lá no Mundo de Ponta Cabeça, vai comentar como os socialistas teriam muito a aprender com os Diggers, por exemplo, né? E o Hobsbawm vai ser um sujeito também, a gente sabe um pouquinho mais, né? Muito ligado às questões políticas da sua época, né? Principalmente porque se manteve, inclusive, no partido, mesmo depois dos problemas e dos debates ocasionados pela denúncia dos crimes da era stalinista, tá? Bom, pessoal, então agora a gente vai entrar no pensamento do nosso primeiro historiador. Lembrando que a ideia da nossa aula é que a gente faça uma introdução ao pensamento desses historiadores, tá? Então, existem muitos temas muito ricos que vão ficar de fora disso. Por exemplo, um tema que eu acho que é super relevante, quando a gente fala aí do Christopher Hill debatendo revoluções inglesas, é o debate sobre o metodismo, né? Então, a questão puritana para esses historiadores é uma questão muito importante. O debate em torno da tese weberiana, né, da importância do protestantismo para o desenvolvimento aí da mentalidade do mundo capitalista, é uma tese super cara a esses historiadores, é uma tese que eles vão conversar o tempo inteiro, tá? Pensando o impacto aí do puritanismo, por exemplo, na Revolução Inglesa, tá? O impacto da cultura puritana na Revolução Inglesa, vendo a Revolução Inglesa como uma revolução que possibilita aí a formação do capitalismo inglês, né? Que acelera o desenvolvimento do capitalismo inglês. Mas enfim, é um tema super relevante que acaba ficando de fora. Então, a gente vai tentar simplesmente traçar aí alguns pontos que aparecem nas obras, nos debates dos autores, e fazer isso de forma que vocês possam depois se aprofundar com autonomia nos textos desses historiadores, tá? E bom, quando a gente fala de Christopher Hill, vamos começar conversando aí sobre um dos temas que mais o intrigou na sua produção historiográfica, que é a questão da Revolução Inglesa, né? E aí o Christopher Hill tem esse primeiro texto de grande repercussão dele, que é um ensaio chamado A Revolução Inglesa de 1640, e nesse texto já fica claro que ele vai se opor tanto a um paradigma liberal de interpretação da Revolução Inglesa, que vai apontar a Revolução Inglesa como a revolução política, uma revolução que é pensada a partir do debate do constitucionalismo, né, e da luta por direitos políticos, aquela luta vista do ponto de vista daquela história tradicional, daquela historiografia dos grandes eventos, né? E se por um lado ele se opõe a isso, a essa visão constitucionalista da Revolução, por outro lado ele também se opõe à tese Gardner, que é a tese do historiador do século XIX, que via a Revolução como uma luta prioritariamente religiosa, né? Então o Christopher Hill se opõe a essas duas interpretações. Agora, essa oposição a essas interpretações não é uma novidade introduzida na historiografia pelo Christopher Hill, tá? O Tolney, que eu cito aí no slide pra gente, ó, como a gente pode ver aqui, estou apontando aqui, ele já vai ser um cara que vai, na época, estar se opondo a essas duas outras perspectivas hegemônicas dentro da historiografia, tá? E é alguém com quem o Christopher Hill dialoga quando está construindo esse ensaio. E é justamente o historiador que vai estar
estabelecendo esse debate de oposição a essas duas teses que vão essencializar a interpretação historiográfica da Revolução Inglesa. Há uma perspectiva, por um lado, muito liberal, né, de elevação do constitucionalismo, por outro lado, que foca simplesmente nas lutas religiosas, né, embora ambas as coisas fossem importantes, né. Bom, Christopher Hill, nesse primeiro ensaio dele, vai defender a perspectiva propriamente do Marx sobre a Revolução Inglesa. E qual é a perspectiva do Marx sobre a Revolução Inglesa? Com a Revolução Inglesa, teria havido a passagem do antigo, do mundo feudal, né, de uma ordem feudal para a ordem moderna, para um novo mundo, para novos modelos de relação de produção, né, e de experiência de mundo. Agora, o que é mais característico, portanto, aqui é a questão dessa ideia de que se tratou de uma transição para o feudalismo, uma transição feita por uma revolução burguesa, tá? E o fato do Christopher Hill apontar essa revolução como burguesa é importante para a gente, porque essa ideia de uma classe burguesa, uma revolução de uma classe burguesa, está latente no texto, passa a se pressupor que se pensa então em uma consciência burguesa, já que para que você realize a revolução burguesa, entre aspas, você precisa de sujeitos concretos que, né, a realizem na história. Então, quem são esses sujeitos? Qual é a mentalidade desses sujeitos? É uma mentalidade burguesa? Se pode denominar a Revolução Inglesa, né, como uma revolução burguesa? Esse aqui vai ser o debate que vai ser proporcionado por esse texto do Hill, né? Porque o Hill acaba não explicitando como é que ele pensa essa questão da consciência, para legitimar a ideia de que se trataria de uma revolução burguesa, tá? Eu, inclusive, botei um trechinho aqui do Christopher Hill nesse ensaio falando, ó, o poder passou para as mãos de uma nova classe. A Guerra Civil Inglesa, ó, foi uma guerra de classe, ó, was a class war, né? Então ele está ressaltando uma ideia classista, né? Vai pensar a Revolução Inglesa a partir de parâmetros classistas, né, de sociedade. O que é bastante polêmico, né? Mas ele não vai se manter sempre com esse ponto de vista, tá, gente? Então eu trago aqui um outro texto dele que ele publica depois, né? Em que justamente o título vai ser Uma Revolução Burguesa. Ó, vou apontar aqui para vocês, ó. Uma Revolução Burguesa tá em inglês, né? E aí nesse texto ele vai tentar desenvolver essa ideia dele que ele afirmou antes de que a Revolução Inglesa se trata, sim, de uma revolução burguesa. Como é que ele vai desenvolver isso? Ele vai desenvolver isso falando que se tratou de uma revolução em que nós tivemos aqui, ó, the breakdown of the old society, né? Então, a quebra da antiga sociedade, do antigo regime, né? O estabelecimento de condições mais favoráveis para o desenvolvimento de um capitalismo que vai prevalecer depois de 1640, né? 1640 e 1660 são as datas mais importantes aí para esses historiadores quando se fala do estabelecimento desse capitalismo. Esse capitalismo está começando a se estabelecer, o capitalismo desse novo mundo, desse mundo marcadamente agora moderno, né? Sendo 1640, diga-se de passagem, o momento em que ainda não necessariamente esse mundo não seria democrático, não necessariamente esse mundo acabaria reabilitando depois, inclusive, os princípios monárquicos, mas depois de uma monarquia constitucional, né? E não mais uma monarquia absolutista, né? Mas, enfim, ó. Bom, o que a gente consegue ver aqui? O Christopher Hill, ele vai, nesse texto, Uma Revolução Burguesa, em que ele está se fazendo essa pergunta, né? Refinar a sua teoria de classes, tá? Então, o Christopher Hill vai deixar de lado aquela ideia de que, na verdade, existiria uma consciência de classe, né, que permite essa transição do feudalismo para o mundo moderno. Não se trata de uma transição do feudalismo para o mundo moderno. Christopher Hill abandona essa ideia que ele adota inicialmente do Marx. O que ele vai dizer? Ele vai passar a dizer para a gente que, na verdade, o que nós estamos vendo é um mundo que possibilita agora o desenvolvimento do capitalismo. Principalmente porque a Revolução Inglesa, né, ela vai ser fundamental para o estabelecimento daquela natureza rural de um capitalismo agora propício para se desenvolver na Inglaterra
depois das turbulências, durante as turbulências da Revolução Inglesa, né? Então, nesse texto, a gente passa a ver o Christopher Hill se afastando agora um pouco daquela tese do Marx, tá? Sem deixar de lado a ideia de que se trata de uma revolução burguesa, porque você estabelece as condições favoráveis ao capitalismo, e são essas condições favoráveis ao capitalismo que estabelecem uma experiência de modos de produção, de relações sociais que se dão a partir daquela lógica das relações de produção, né, que vai depois fazer com que o sujeito vivencie aquele mundo e vá progressivamente, ao longo de gerações, os sujeitos vão adquirindo aí a consciência de classe. Então aqui a gente passa a ver o quê? A ideia de que tudo bem, não se pode falar de uma consciência, né, de uma consciência de burgueses que conscientemente promoveram um processo revolucionário, né, mas você pode falar que se trata de uma revolução burguesa porque, embora não se possa pensar que se tratou de um movimento consciente de formulação de uma nova estrutura de mundo, você teve sim uma natureza rural do capitalismo inglês que foi melhor explorada após 1440, tá? E aí eu vou ter aqui, inclusive, uma coisa importante que tem a ver com o fato de que a gente está falando, né, com essa questão dessa natureza rural. Para o Marx, e o Christopher Hill vai assinar embaixo, a diferença entre a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa, essas duas aqui vão ser muito comparadas no trabalho desses autores, muito comparadas, tá? Por quê? Porque são duas revoluções em que se vê como revoluções, que são vistas como revoluções muito importantes para a consolidação do mundo capitalista, das estruturas do mundo capitalista, tá? A Revolução Inglesa e a Revolução Francesa seriam diferentes porque na Inglaterra você teria uma contínua aliança daquela gentry, daquela classe média com grandes proprietários de terras, né? Então essa relação, essa intimidade, você não tem uma grande hostilidade entre essa classe média e esses grandes proprietários de terras, foi o que justamente diferenciou tanto o caráter constitucionalista da Revolução Inglesa de uma Revolução Francesa, que vai ser lida por muitos ingleses como uma revolução pavorosa, inclusive, né? Uma revolução em que você abre as portas para o novo e depois você não tem como mais sequer dar conta da quantidade de novidades que aparecem, né, a partir daquela revolução. Então, eu acho que até aqui é isso, pessoal. Bom, só para a gente aprofundar um pouquinho essa questão da definição do que é a classe por Christopher Hill, né? Aqui é simplesmente para a gente reafirmar essa ideia de que a consciência de classe, né, ela se desenvolve quando o sistema produtivo está se realizando naquela sociedade, né? Nunca vai haver uma consciência de classe antes da realização de um modelo de produção. Ou seja, é preciso que já esteja vigente já estejam vigentes certas condições da experiência para que a gente possa falar no surgimento de uma consciência, tá? Isso por quê? Porque não é possível a gente falar numa cultura e numa consciência burguesa, propriamente, quando a gente fala em século XVII. Mas esses autores nem por isso vão abandonar a ideia de que se tratou a Revolução Inglesa de uma revolução burguesa, né? Então aqui, olha só o que fala o Christopher Hill naquele texto ainda, Uma Revolução Burguesa. Ele comenta que se não fosse desse jeito que eu acabei de explicar, né, a atividade de Marx, Lenin e outros marxistas tentando estimular a consciência de classe se tornaria inexplicável se fosse necessário primeiro haver uma consciência para a gente passar a falar que determinado fenômeno social é um determinado fenômeno social importante para a manutenção do poder e da hegemonia de poder burgueses, por exemplo, tá? Aqui é outro ponto importante que a gente consegue ver no trabalho do Christopher Hill. Inclusive, devo avisá-los que a nossa ideia aqui com Christopher Hill é tentar ver mais ou menos um pouquinho de cada um daqueles elementos teórico-metodológicos nesse autor,
tá? Nos outros autores a gente vai ver mais outras questões. O Christopher Hill está sendo um estudo de caso aqui para a gente, né? Então a gente já viu a questão da definição de classe, das questões do debate de classe propriamente, né? E quando a gente fala na questão do determinismo econômico, a gente também consegue ver o Christopher Hill sendo um grande crítico daqueles que pensam a partir da prioridade da análise econômica para se pensar a realidade social. A realidade social não seria adequadamente capturada pelo entendimento quando se prioriza questões econométricas, né? Bom, olha só o que fala o Christopher Hill no Origens Intelectuais da Revolução Inglesa. O Marx não cairia no erro de acreditar, de pensar que as ideias do sujeito seriam uma mera reflexão, um mero reflexo pálido, né, das suas necessidades econômicas, né? Então, olha só o que ele fala. Alguns marxistas estão sendo muito mais deterministas econômicos do que Marx algum dia teria sido, né? Então a ideia aqui do Christopher Hill é falar que Marx mesmo jamais falou realmente que a economia determina a sociedade e ponto final. Pelo contrário, o que Marx faz? Marx politiza a economia, Marx faz uma crítica da economia, né? Não simplesmente uma análise econômica. Né? Marx tenta entender os movimentos, por exemplo, no Capital, né? Entender a lógica do capitalismo. Né? E entender a lógica do capitalismo não necessariamente o leva à ideia de que a economia determina a sociedade. Pelo contrário, quando ele vai entender a lógica do capitalismo, ele vai ver, por exemplo, como é que funciona a divisão do trabalho, né? Ele vai ver como é que funciona essa mudança de valor de uso para valor de troca, né? Como é que é a abstração do valor de uso para o valor de troca. Essa abstração é uma abstração que advém primeiramente do mundo social, né? Não é uma abstração que surge do nada propriamente, né? Na verdade, você tem a abstração do valor enquanto dinheiro, né? Se torna abstrato quando se torna propriamente dinheiro. Então, o Marx ele vai estar a todo momento ressaltando, inclusive no Capital, o caráter social e alienante do capitalismo, no caso, né? Bom, a gente consegue ver, inclusive, pelos focos desses autores marxistas que não é preciso se priorizar questões econométricas para ser marxista e pensar questões sociais, quando, por exemplo, Christopher Hill nos mostra o seu livro Origens Intelectuais da Revolução Inglesa, em que ele vai estar pensando a relação das ideias, da mentalidade, né, e da produção, por exemplo, filosófica, com a Revolução Inglesa. Então, um caso que chama atenção, né, que eu acho que é o exemplo mais ilustre mesmo, é o Francis Bacon, né? O Christopher Hill vai ter um capítulo sobre Francis Bacon, né? E vai estar discutindo nesse texto, no Origens Intelectuais da Revolução Inglesa, as contribuições da ciência, da história e da lei para a gestação da Revolução. Né? O Francis Bacon, inclusive, foi um grande apoiador da causa parlamentar durante a Guerra Civil, né? E ele se opôs aos privilégios feudais, né? E a perspectivas absolutizantes de poder. Né? Então é um personagem proeminente não só no mundo intelectual na época, mas na política. Foi um participante super ativo da política da época. E não foi só a sua atividade política que foi impactante, mas a sua ciência, né, o seu pensamento, né, também foi muito importante para a Revolução Inglesa. O Christopher Hill mostra isso para a gente aqui também. Né? Mostra a importância das ideias, como as ideias também determinam, né, uma sociedade, né, determinam valores, né. Bom, e aí eu quero trazer aqui pra gente esse outro livro do Christopher Hill, que é um livro super legal, que talvez seja o mais famoso, né, se não o mais famoso, com certeza um dos mais famosos pra gente aqui no Brasil, que é o livro do Christopher Hill, O Mundo de Ponta Cabeça. E aí ele tem esse trecho aqui no início do livro que é muito interessante, que eu acho que resume muito bem qual é o ímpeto do Hill ao longo do livro, em que ele fala assim, ó: houve duas revoluções na Inglaterra dos meados do século
XVII. A que venceu, estabeleceu os sagrados direitos de propriedade, a abolição dos títulos feudais sobre a terra, o fim da taxação arbitrária. Conferiu poder político aos proprietários, soberania do parlamento e da common law, supressão dos tribunais que funcionavam com base na prerrogativa e removeu tudo que impediu o triunfo da ideologia dos homens com propriedades, ou seja, da ética protestante. Houve, porém, outra revolução que nunca chegou a se concretizar, embora de tempos em tempos ameaçasse acontecer. Ela poderia haver estabelecido um sistema comunal de propriedade e uma democracia muito mais ampla nas instituições legais e políticas. Poderia também haver retirado da Igreja Anglicana o seu caráter oficial e repudiado a ética protestante. No livro do Christopher Hill, O Mundo de Ponta Cabeça, o que o Christopher Hill está querendo mostrar é o pensamento, são as ideias, a cultura dos sujeitos que poderiam ter feito essa outra revolução, que nunca chegou a se concretizar, né? Uma outra revolução que seria baseada no sistema comunal de propriedade, né? Uma outra revolução de caráter democrático e explicitamente democrático, né? E uma revolução bastante diferente do que veio a ser, do que se concretizou, né? E ele está justamente apontando para aqueles anos de 1640, tá? 1640, 1600, até o início de 1650, que é um momento em que você vai ter atividades revolucionárias muito hostis aos cercamentos, né? Ali com os levelers e os diggers, né? E são sujeitos que vão ter um impacto na política inglesa, né? Isso é uma coisa que você também tenta mostrar, como esses outros movimentos radicais durante a Revolução Inglesa são muito importantes quando a gente fala em Revolução Inglesa, né? E quando a gente fala, inclusive, na formação de preceitos democráticos, de preceitos igualitários de sociedade, que isso tenta resgatar a historicidade desses grupos e mostrar que eles têm sim uma importância nessa época, né? Por quê? Porque até então eles são negligenciados na historiografia. E aí eu trouxe aqui pra gente um personagem muito importante pro Christopher Hill, que é o Winstanley, tá? O Winstanley é um digger, né? No caso fez parte do movimento dos diggers, que se auto-intitulavam levelers autênticos, né? Em oposição simplesmente aos levelers, né? E o Winstanley vai ser uma grande liderança revolucionária. Ele vai inclusive escrever esse texto aqui, que eu trouxe um trechinho aqui pra gente, que foi uma plataforma política que ele escreveu, chamada The Law of Freedom, e ele dedica esse texto ao Oliver Cromwell, tá? Ao grande general protetor da Commonwealth, tá? E nesse texto que ele dedica ao Cromwell, ele dedica esse texto tentando convencer o Cromwell de liderar uma revolução inglesa que atenda às necessidades de uma preservação comunitária da humanidade, né, dos sujeitos. Então, o que a gente tem que é muito importante dentro desse pensamento radical durante a Revolução Inglesa, nos diggers, né, é essa oposição ética entre preservação comum e preservação privada. Por isso que vai se ver o Winstanley como um grande comunista da época, um sujeito que vai estar pensando ideias, né, que vão depois ser vistas como ideias do comunismo utópico, tá? É importante a gente saber que o Winstanley é um sujeito muito ligado à religiosidade cristã. Então os textos também, esses textos panfletários produzidos por ele, né, e ele vai ter essa atividade panfletária muito intensa a partir de 1649, né, já no final, então, desses anos 40, que são os anos que para o Christopher Hill tudo poderia acontecer, esse sujeito vai ter esses panfletos bastante regados aí da exaltação da divindade cristã, e essa divindade cristã é vista como uma divindade que inclusive possibilita esses pensamentos de igualdade, de comunidade e de preservação comunitária. Então se faz muita crítica também ao que se vê como um individualismo na época, tá? E aqui eu botei até um trechinho do Christopher Hill, que é bastante legal, falando aqui do pensamento do Winstanley, ó. A sua filosofia, que nasceu de uma visão, parece ter culminado em uma espécie de materialismo panteísta, no interior do qual Deus, ou a razão abstrata, só pode ser conhecido no homem ou na natureza, e o homem é mais importante do que as abstrações, o que é um pensamento extremamente radical mesmo, né?
Tão radical que o Stanley, inclusive, era um sujeito que falava que criticava, no caso, a infalibilidade da Bíblia, né? Se pensa, geralmente, né, a gente vê na escola, né, a importância da Revolução Protestante, já desde o início a Revolução Protestante tendo sido algo que contestou a inefabilidade papal e trouxe à tona a inefabilidade da Bíblia, né? Bom, a gente vindo aqui para século XVII junto com Stanley, a gente já está vendo uma crítica, inclusive, da infalibilidade da Bíblia, né? Porque o Stanley pensa muito realmente no sujeito e na interiorização da fé, né? E nessa, inclusive, dinâmica livre do sujeito com a sua própria fé, tá? Então é uma forma muito interessante de se pensar religiosidade na época, tá? E o Stanley, então, vai ser uma grande liderança dos Diggers, né, que são esses movimentos que se constituem ali ao redor de Londres durante esse período de 1640 a 1650 contra os cercamentos. Tá? Mas você vai ter esses movimentos já um pouquinho antes também, tá, pessoal? Em 1630 você já tem alguns movimentos dos Levelers se opondo aí às políticas dos cercamentos, tá? E o The Law of Freedom do Stanley vai ser um texto muito interessante porque é justamente em 1652. Então, quando você ainda tem aquela, pelo menos no período, né, aquela mentalidade de que realmente qualquer coisa pode acontecer. Então, o Stanley está ali tentando convencer o Cromwell de levar essa revolução para esse outro caminho aí que o Christopher Hill tenta nos mostrar que poderia ter sido possível, né, com outras ideias, que não ideias que culminam aí, que corroboram para as perspectivas ideológicas ditas liberais. Bom, gente, terminado o nosso Christopher Hill, a gente entra no pensamento do Hobsbawm, tá? Bom, o Hobsbawm eu acho que é o historiador inglês marxista mais famoso para a gente aqui no Brasil, né? E ele é um sujeito que estudou uma variedade muito grande de temas, né? Então a gente vê debates sobre nacionalismo, sobre tradição, tem um livro sobre a América Latina, sobre história do marxismo também, né? Inclusive mais para o final dos slides eu mostro aí alguns trabalhos que nós temos em português, né, do Hobsbawm. Eu acho que é o autor mais traduzido mesmo desses nossos historiadores, né? É um sujeito muito importante pela sua atuação política, né? Foi fundador de uma sociedade de estudos da história do trabalho, né? É um sujeito muito importante porque integra análise histórica com uma perspectiva antropológica, uma coisa que ainda não era uma moda na historiografia, ainda quando ele passa a estudando sociedade industrial e capitalismo agrário, tá? E aí eu trouxe aqui alguns textos dele sobre movimentos sociais, primeiro para a gente dar uma conversadinha. Temos esse texto aqui, The Machine Breakers, né, que são os quebradores de máquinas de 1952, em que o Hobsbawm debate o ludismo, e ele está preocupado, como ele está também nos outros textos, em debater aqui a questão da totalidade da experiência, né? Como é que a gente pode pensar a totalidade dessa experiência, por exemplo, do ludismo na Inglaterra, né? E aí o Hobsbawm apresenta para a gente que o ludismo não seria como se pensou por muito tempo, né? Por uma historiografia denunciada por ele como uma historiografia liberal, que herda aí a concepção do século XIX sobre o ludismo, né? Não seria um movimento totalmente irracional, sem propósitos muito claros, além da hostilidade às próprias máquinas, além de um pavor às próprias máquinas, né? O Hobsbawm, na verdade, apresenta que o ludismo na Inglaterra foi importante para pressionar o patronato, né? Então você quebrava as máquinas para incomodar mesmo o patrão ou expressar hostilidade
as máquinas que eliminavam, às vezes, sujeitos de cadeias produtivas que já estavam estabelecidas, né? Então você às vezes já tinha produções estabelecidas e você introduzia uma nova máquina e isso acabava mudando tudo, né? Acabava tendo muitas pessoas acabavam sendo tiradas daquele processo industrial, né? Isso gerava uma indignação, porque as pessoas ficavam sem ter nenhuma possibilidade de sustentação de si mesmas, né? E aí você tem essas expressões de hostilidade. Então, ele tenta mostrar esse caráter político mesmo dos movimentos budistas, né? O que é muito interessante, porque você não tinha essa perspectiva até então. Esse outro texto aqui, Captain Swing, também é um texto sobre o budismo, sobre movimentos que começam em Canterbury ali por 1830. São ataques justamente a debulhadoras. Essas debulhadoras são inseridas nos processos produtivos, né, de cereais, e você tem vários movimentos aí que vão se alastrando por toda a Inglaterra contra a introdução dessas máquinas especificamente, né? Então é outro texto em que o Hobsbawm está reafirmando de novo como esses movimentos servem para justamente expressar essa hostilidade a essa mudança drástica no processo produtivo que é causado pela introdução da máquina, tá? Também temos esses outros dois aqui, que eu inclusive botei a imagem, né? Rebeldes Primitivos e os Bandits, né? E aí nesses dois textos ele está discutindo o banditismo, né? Está discutindo, no caso, o quê? O caráter social desses movimentos no século XIX, que tinham por característica crimes que se ligavam às vezes a protestos políticos, crimes que poderiam ser interpretados como crimes que explicitavam para a gente como havia sociedades no mundo agrário inglês que ainda desejavam a volta de uma ordem pré-moderna de mundo, tá? Então, esses movimentos, né, que são movimentos que estão ligados àquela imagem que a gente tem, por exemplo, quando pensa no Robin Hood, né, são estudados pelo Hobsbawm. O Hobsbawm, inclusive, é muito criticado nesses estudos sobre o banditismo, porque alguns vão dizer que o Hobsbawm acaba romantizando o banditismo, né? Inclusive se faz uma crítica com relação à necessidade de distinguir um banditismo social de um banditismo criminal. E o Hobsbawm chega a comentar que mesmo o banditismo criminal também pode ser considerado, às vezes, um banditismo político, né? Por quê? Porque o banditismo criminal, às vezes, demonstra as consequências trágicas que às vezes são geradas pelas condições sociais de instabilidade e sofrimento social, tá? Então, isso que aparece aí nesses textos do Hobsbawm. E a gente tem o legado mais importante do Hobsbawm, eu acho, né? Que são as eras. Lembrando que as eras, na verdade, são uma trilogia, né? E aí, um pouco depois, o Hobsbawm escreve a Era dos Extremos. Bom, nós temos, então, 4 eras. Eu trouxe esse trechinho aqui do Harvey Kay, comentando das eras também, que ele fala que as eras são um programa de reinterpretação da construção do mundo moderno por meio de uma análise da luta e da estrutura de classes, né? Aqui eu botei uma imagenzinha pra gente de todas as eras. Bom, gente, nós temos, por exemplo, as eras da revolução, né? Das revoluções, né? Nas eras das revoluções, por exemplo, o Hobsbawm vai estar discutindo o que ele chama de revolução dual, né? Que é a combinação entre Revolução Industrial Britânica e Revolução Francesa. De novo, olha aí como a gente vê a todo momento a explicitação para esses autores de alguns fenômenos que são fenômenos muito marcantes para a história. No caso, a Revolução Inglesa, Revolução Industrial, Revolução Francesa, né? São 3 eventos históricos aí muito importantes na concepção desses autores para o desenvolvimento do capitalismo, né? Agora, a ideia de revolução dual é essa ideia então, que vai abranger
Revolução Industrial e Revolução Francesa, né, que vão ser vistos então como fenômenos importantes para o triunfo da indústria capitalista, né? Então, o que o Hobsbawm faz lá na Era das Revoluções? Vai mostrar que não se trata então do triunfo de um mundo da liberdade ou da igualdade, o que já nos lembra aquela crítica lá do Christopher Hill, né? Por exemplo, a Revolução Inglesa como lida com uma revolução do constitucionalismo. Não se trata disso. Na verdade, a Era das Revoluções para o Hobsbawm é a era do triunfo da sociedade liberal burguesa, né? Como a Revolução Inglesa para o Christopher Hill é a era do triunfo de uma forma de mundo que vai culminar no desenvolvimento das consciências de classe, né? Bom, a Revolução Inglesa também é comentada na Era das Revoluções do Hobsbawm, né? E, de novo, a gente vê Hobsbawm ressaltando o fenômeno social em que a agricultura ela vai ser preparada para cumprir as funções fundamentais da industrialização, né? E aí, quais são essas funções fundamentais? Incremento da produção e da produtividade, né? A possibilidade de proporcionar excedentes, né, e de proporcionar mecanismos para a acumulação do capital, né? Então, essas imagens aí são desenvolvidas por conta das mudanças aí drásticas no mundo rural na Inglaterra, e isso é muito importante para o triunfo da indústria capitalista que o Hobsbawm analisa, né? Já na Era do Capital, o Hobsbawm vai estar discutindo a hegemonia, né, o estabelecimento dessa hegemonia burguesa, né, e a extensão então dessa hegemonia ao redor do globo, né? Então essa burguesia que está passando por esse processo de se tornar triunfante na Era das Revoluções, ela já é triunfante na Era do Capital, né? Ela está se espalhando pelo mundo na Era do Capital, né, se homogeneizando, né? Deixa eu ver aqui, gente. Bom, eu já vou passar para a gente falar mesmo da Era dos Extremos, porque a gente vai demorar um pouquinho mais aqui, tá? Eu trouxe para a gente se aprofundar um pouquinho mais entre os, vamos dizer, 4 livros das eras, né? Falei só de 2 agora no início, né? Mas entre os 4 livros das eras, eu selecionei o Era dos Extremos para a gente se aprofundar, dar uma olhada em algumas coisinhas, tá? E eu acabei esquecendo de comentar, mas lá nos slides do Christopher Hill eu botei uma citação do T.S. Eliot, e o Eliot também aparece para o Hobsbawm lá na Era dos Extremos. É um poeta muito importante para o pensamento inglês e é um poeta muito importante para esses nossos historiadores aqui também. E o Hobsbawm usa um trecho muito bonito do Eliot para descrever o século XX, para descrever, no caso, como se acaba o século XX, né? Ele comenta assim, usando o trecho, né? É assim que o mundo acaba, não com uma explosão, mas com uma lamúria. O breve século XX se acabou com os dois. Então a gente está vendo que o Hobsbawm está falando que o século XX não terminou bem. O Hobsbawm vai ser um dos sujeitos, como muitos outros no final do século XX, que vai ter uma visão extremamente pessimista do fim do século e do que há por vir, né? Inclusive ele vai terminar a Era dos Extremos tentando ser otimista quanto à possibilidade de conseguirmos ainda transformar o mundo, mas nós vemos que o tom, na verdade, do diagnóstico do que foi o século XX é bastante pessimista, tá? E na Era dos Extremos, o Hobsbawm vai pensar a estrutura do século como um sanduíche histórico, ele mesmo chama assim. Eu vou tirar aqui minha cara aqui para a gente poder ler, só um instante. Olha aqui, ó, a estrutura do século é um sanduíche histórico. Nós temos um período de crise, que é o período das guerras mundiais, um período de prosperidade, que é a tal era do ouro durante os anos 60 e 70, e de novo um período de crise, né, que é o período quando nós temos o colapso do socialismo real e a expansão do neoliberalismo. Esse é o sanduíche histórico, né, no caso, período de crise, prosperidade, crise novamente. Né? É assim que o Hobsbawm vê a estrutura do século XX, e ele vai expor toda essa estrutura ao longo da Era dos Extremos, né? Então, para o Hobsbawm, existem 3 mudanças fundamentais que caracterizam a Era dos Extremos. Bom, a primeira é o que ele chama de declínio do eurocentrismo, né? Não quer dizer que ele está falando que a Europa deixa de ser um centro de poder durante o século XX, é evidente que não.
mas nós temos a ascensão da grande potência imperialista norte-americana, né? Então, com a ascensão dessa potência, você passa a ter o declínio do eurocentrismo, porque a Europa já não é mais efetivamente o centro econômico. Nós temos um outro polo aí, um outro centro econômico de peso para a economia mundial, que são os Estados Unidos da América, né? Sem contar que depois nós temos toda a rivalidade da Guerra Fria, né? E a tensão que vai fazer com que nós tenhamos as grandes duas potências do mundo dividindo aí o mundo, que são a União Soviética e os Estados Unidos. Então, nesse sentido, a Europa ela vai passando um pouco ao segundo plano, né? Ela já deixa de ser uma vanguarda político-econômica, embora ainda seja um centro do mundo, né? Isso é uma coisa que ele detecta, o que é muito interessante quando a gente para pensar no diagnóstico anterior lá da era das revoluções e da era do capital, né? Em que a gente está tendo o desenvolvimento do mundo que proporciona o triunfo do que se vê como burguesia, né? Nós temos a segunda questão fundamental do século XX, mudança fundamental do século XX, que é a aceleração da globalização, né? Então, de 1914 a 1990, o globo vai virando uma unidade operacional única, né? Por quê? Por conta do desenvolvimento dessa revolução na comunicação e nos transportes, tá? Essa revolução na comunicação e nos transportes, inclusive, gera uma tensão entre globalização e a capacidade das instituições de acompanharem as mudanças e essa aceleração, né? E, ao mesmo tempo, fazerem a manutenção do status quo, né? Então, ele detecta essa questão, essa tensão e essa aceleração. E, por último, o individualismo associal absoluto, né? Que é assim que ficou, tem um determinado trecho da era, a tradução coloca assim, né? Que o Hobsbawm denomina como individualismo associal absoluto. Quer dizer que nós teríamos chegado a uma sociedade que se vê no auge da ideologia individualista, né? Então você tem inclusive uma quebra de elos entre gerações, é assim que ele detecta, né? Inclusive porque a era dos extremos, o próprio Hobsbawm fala disso, é um texto em que ele está falando de uma história que ele próprio viveu, né? Que ele próprio experienciou, né? Então você vai ter um mundo agora de indivíduos egocentrados, né, em busca sempre da autossatisfação, né, e esses indivíduos egocentrados em busca de autossatisfação seriam, inclusive, uma perspectiva teórico-metodológica implícita nas teorias capitalistas para o Hobsbawm. Isso é uma coisa que a gente vê no diagnóstico lá do Macpherson, no livro dele sobre o individualismo possessivo, em que ele tenta entender filosoficamente e ideologicamente o que é esse individualismo que os marxistas vão acusar e ver como atrelados às ideologias liberais, desde sua gênese. No caso do Macpherson está tentando entender a gênese desse individualismo. Só um exemplo do Macpherson no caso, tá, gente? Não tem nada a ver diretamente com o que a gente está falando aqui, tá? Bom, pessoal, aí eu trouxe como um debate aqui para a gente pensar o Hobsbawm, um debate que ele vai ter com o Fukuyama no Era dos Extremos, tá? Quem é Francis Fukuyama? Francis Fukuyama é um cientista político norte-americano que em 92 vai lançar O Fim da História e o Último Homem. Tá? A Era dos Extremos é de 94, se eu não me engano. Então, 2 anos depois, o Hobsbawm lança o Era dos Extremos. O que o Francis Fukuyama fala no Fim da História e o Último Homem? O título do texto já é muito polêmico, né? Fukuyama está falando que houve um fim da história. O que é esse fim da história? É uma ideia hegeliana, né? Hegel teria falado em fim da história na medida em que houve uma realização da história, né? Uma realização de um determinado tipo de mundo que já se estabeleceu, já se realizou por inteiro, já se concretizou por inteiro, né? Então, isso seria o fim da história, né? Hegel, na época dele, fala que a sua filosofia é uma filosofia que capta a realização da história da sua própria época, por exemplo. Né? O Fukuyama, então, está pensando agora esse fim da história do ponto de vista da realização, então, total do mundo e das expectativas do mundo a partir daquele mundo que ele vive,
tá? Então, o que ele vai falar, o Fukuyama? Olha só, trouxe aqui alguns trechos. A democracia liberal substitui o desejo irracional de ser reconhecido como maior do que os outros pelo desejo racional de ser reconhecido como igual. Olha só o que o Fukuyama está falando da democracia liberal. Para o Fukuyama, a democracia liberal ela é o fim da história. Tá? Nós teríamos chegado ao ponto máximo do desenvolvimento da sociedade humana com a democracia liberal nos anos 90. Tá? Esse é o diagnóstico do Fukuyama. Tá? E olha como ele defende esse diagnóstico a partir de frases como essa, falando, por exemplo, que essa democracia liberal conseguiu substituir o desejo irracional, né, que seria o desejo que suscitaria, inclusive, o poder, né, de ser maior do que os outros, por um desejo racional de ser reconhecido como igual. Né? Bom, abaixo eu botei aqui um trechinho que ele fala o seguinte, ó. Não existe isso que chamamos de história, ou seja, uma ordem significativa no amplo movimento dos eventos humanos. Olha só, por que o Fukuyama está falando isso? Não existe isso que chamamos de história. Porque ele está querendo dizer que não haveria uma história com H maiúsculo, que seria uma história em que nós temos aí etapas a serem cumpridas, né? Uma história, então, progressiva, né? Uma história em que você tem, então, um progresso da humanidade, né? Uma teleologia, né? Uma filosofia da história, né? Não existe isso que chamamos de história. O que ele está querendo ressaltar aqui, na verdade, esse trecho, é que não haverá uma outra etapa, né? Até porque para o Fukuyama nós chegamos, inclusive, à etapa final do que poderiam ser as expectativas teleológicas de melhoria e de aperfeiçoamento de um sistema político, que no caso é a democracia liberal. Já se chegou ao ponto final de inovação política, né, e das instituições. Né, e a democracia liberal seria esse ponto final. Então não existe mais isso que chamamos de história, essa ordem significativa de amplos movimentos. Né? Não há mais uma outra etapa desse progresso. Tá? Então, para o Fukuyama, nós teríamos chegado ao fim da história. Ele vai estar se perguntando justamente se essa democracia liberal vai estar apta, então, a permanentemente continuar realizando os sujeitos. Tá? Então, voltando até para tentar deixar o mais claro possível essa ideia de fim da história, até porque é um debate que tem inspirações hegelianas, e Hegel não é um filósofo simples, né? Hegel ele vai ter essa concepção de, então, realização da história a partir de uma concepção aristotélica. Então, como Aristóteles pensava sujeito e sociedade, né? Para Aristóteles, o sujeito ele precisa se realizar na sociedade, ele precisa se ver identificado e contemplado pelo todo social. É preciso que haja uma relação recíproca entre todo e sujeito, né? Então, você tem essa necessidade de realização do sujeito na sociedade. Quando você tem a realização do sujeito na sociedade, você tem a concretização, então, de uma realidade social que dá conta efetivamente daquele sujeito, que supre as necessidades daquele sujeito. E aí você, então, tem a história realizada, no caso do Hegel, tá? Aqui, pelo menos, pela concepção do Fukuyama, tá bom, gente? Então, essa é a ideia. O sujeito chegou a um sistema político em que agora ele está apto a se realizar totalmente, mesmo que haja muitos problemas a serem enfrentados, tá? Então, a gente também não pode pensar que Fukuyama também fechava os olhos para o fato de que havia problemas, né? Embora a gente possa criticar que talvez ele não dimensione da maneira devida esses problemas, né? Talvez a gente possa questionar isso, mas ele dizia assim, ele admitia assim que havia ainda problemas nessa democracia liberal que precisavam ser pensados para que o sujeito pudesse se realizar na sociedade. Então ele comenta aqui, ó, não há dúvidas que as democracias contemporâneas enfrentam sérios problemas, desde as drogas, o sem-teto e o crime até a destruição ambiental e a frivolidade do consumismo. Mas não são problemas, obviamente, insolúveis com base nos princípios liberais, nem tão graves a ponto de conduzirem necessariamente ao colapso da sociedade como um todo, como aconteceu com o comunismo na década de 1980. Então, olha só, o Fukuyama está falando isso, gente, porque o Fukuyama sabe que na época dele existe um pessimismo enorme com relação
aos tempos que estão por vir com base na experiência do último século. O último século gerou uma experiência tão catastrófica e traumática, né, com fenômenos sociais como, por exemplo, o nazismo, o genocídio na Namíbia também, né, entre outros. Esses fenômenos sociais causam esse pessimismo, e o Fukuyama estava falando, gente, há problemas, mas a democracia liberal pode dar conta desses problemas. Bom, por que isso tem a ver com o Hobsbawm? Porque o Hobsbawm vai criticar essa concepção, tá? Esse livro do Fukuyama vai ser muito disseminado, vai ser muito polêmico, vai ser muito lido, vai ser muito debatido, e o Hobsbawm vai se contrapor a isso, tá, gente? E aí, eu trouxe aqui pra gente o que o Hobsbawm vai dizer em oposição a essa ideia de que chegamos ao fim da história. Olha aqui, ó. Vamos começar lendo o primeiro trecho dele, bem no início do livro, ó. Como talvez os historiadores queiram lembrar aos especuladores metafísicos do fim da história, haverá um futuro. A única generalização 100% segura sobre a história é aquela que diz que enquanto houver raça humana, haverá história. Então, contra os especuladores metafísicos, né? Então, contra aqueles que tentam se utilizar de teses abstratas para decretar o fim da história, né? O fim da possibilidade da realização de outras sociedades, né? Porque enquanto houver raça humana, haverá sim história, né? Por que pensar com base numa concepção abstrata de história que a história se acabou, né? Essa que é a ideia do Hobsbawm, né? Trazer à tona a materialidade, como essa materialidade é dinâmica, né? Como o ser humano lida com as contingências do mundo, sempre a partir de formas totalmente diferentes e às vezes potencialmente revolucionárias, né? E aí vocês lembram que eu estava falando a todo momento sobre a democracia liberal. O Fukuyama quer defender a democracia liberal, a legitimidade e a capacidade da democracia liberal de realizar o ser humano, né? E olha só o que fala o Hobsbawm, provocando aí alguns questionamentos com relação à solidez dessa democracia liberal. A democracia só se salvou porque, para enfrentar o fascismo, no caso, que ele estava falando no parágrafo anterior, houve uma aliança temporária e bizarra entre capitalismo liberal e comunismo. Basicamente, a vitória sobre a Alemanha de Hitler foi, como só poderia ter sido, uma vitória do Exército Vermelho. A Revolução de Outubro, cujo objetivo era a derrubada global do capitalismo, foi salvar seu antagonista, né? Então, será mesmo que a democracia liberal seria capaz de lidar com os problemas que o próprio Fukuyama admite, né? Se sequer foi ela mesma que teria se salvado, aqui segundo Hobsbawm, né? No caso da União Soviética, foi fundamental para que a democracia liberal pudesse continuar salva, né? E o Hobsbawm vai adiante com relação a esse debate. Ele fala que justamente acabou sendo a União Soviética que permitiu esse mundo da democracia liberal tempo suficiente para promover mudanças que possibilitassem a manutenção daquele sistema depois de todas as crises, né? E aí eu trouxe um trecho que eu acho que é um trecho muito bonito do Hobsbawm, em que ele vai trazer à tona a necessidade de não pensarmos em um fim da história, de forma alguma. E olhem só o que ele diz, eu vou ler aqui pra gente. Vivemos num mundo conquistado, desenraizado e transformado pelo titânico processo econômico e técnico-científico do desenvolvimento do capitalismo. Sabemos, ou pelo menos é razoável supor, que ele não pode prosseguir ad infinitum. O futuro não pode ser uma continuação do passado. As forças geradas pela economia técnico-científica são agora suficientemente grandes para destruir o meio ambiente, ou seja, as fundações materiais da vida humana, nosso mundo corre o risco de explosão e implosão. Tem de mudar. Então a gente está vendo justamente essa denúncia do Hobsbawm, a ideia de que vamos viver eternamente numa forma que pode ser em algum momento e que vai ser em algum momento, porque as coisas estão sempre mudando, né? A realidade não é idêntica a ela mesma. Passado, presente e futuro não é idêntica, né? Todo presente, todo futuro tem reminiscências do passado, mas jamais é o mesmo. Né? Então não se vive um passado ad infinitum, né? Mesmo que não haja a revolução que o Hobsbawm nutriu anseios por muito tempo da sua vida, né?
não se vive o passado ad infinitum mesmo assim, porque a realidade não é idêntica a ela mesma, né? Ela está sempre em mudança e o ser humano pode, inclusive, impactar significativamente essas mudanças no decorrer desse tempo, né? E ele, inclusive, debate a questão do meio ambiente também, né? Traz à tona a questão do meio ambiente. É um debate que nos anos 50, 60 já está sendo muito explicitado, né? Como a questão ambiental é fundamental de ser levada em conta, de ser pensada, se o ser humano vai destruir a si mesmo, né? A dominação do ser humano da natureza teria chegado a pontos bastante absurdos. Isso já é detectado nessa época, né, gente? Bom, aqui eu trouxe alguns livros aí do Hobsbawm que mostram pra gente a diversidade temática, né? Como comentei antes, a diversidade dos temas aí que ele debate. Então, a invenção das tradições, o livro dele sobre América Latina, né? O Ecos da Marselhesa, debates propriamente sobre a própria história, sobre fazer história, né? Globalização, democracia e terrorismo, e essa coleção de história do marxismo, que ele vai falar do Segundo Internacional, enfim, de uma variedade de temas, tá? Esses, no caso, são textos traduzidos para o português, né, gente? Bom, gente, para encerrarmos, vamos ver agora o nosso último historiador, passar, então, por algumas questões introdutórias interessantes, né, para quem quiser se aprofundar depois. E, no caso, é o Thompson, né? O Thompson vai ser um sujeito muito envolvido com o debate público. Inclusive, ele chegou até a ter um programa de TV, o Opinion, tá? O pai do Thompson já era um sujeito muito ligado a questões políticas, era um sujeito conhecido por ser um grande amigo da causa hindu, por exemplo, tá? Então, Thompson já cresce desde pequeno num ambiente altamente politizante, tá? Então, e é um sujeito que a vida inteira vai continuar alimentando essa sua relação com a política, né? Inclusive, ele vai denunciar muito a questão nuclear, né? Vai ser um debate para ele muito importante no século XX, dentre os debates da opinião pública, tá? E também é um sujeito que se importava muito com a questão da consciência socialista, da consciência democrática. Era um sujeito muito antenado também nos debates da esquerda, né? Inclusive, em parte, é por isso também que ele vai criticar bastante o Althusser. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, o Thompson, então, quando ele sai do Partido Comunista, né, ele vai continuar se declarando socialista, mas um socialista humanista, né, justamente para se opor às perspectivas socialistas que ainda vão compactuar com o que vai se denunciar como stalinismo, né? Até porque aqueles que são denominados como stalinistas vão se autodenominar como marxistas-leninistas, né? Ainda assim, não como stalinismo, não existiria um movimento stalinista, mas aqueles que se afastam do marxismo depois de 56 passam a criticar aqueles marxistas que vão ser denominados como stalinistas, né? Então, Thompson vai ser um grande crítico do stalinismo, inclusive chegando na polêmica dele com o Althusser, né, a denominar o próprio Althusser como alguém que desenvolveu uma filosofia stalinista, tá? Então, bom, o Thompson vai ter muitas contribuições para a teoria da história, e ele vai ser, então, um dos grandes responsáveis por aquele debate com as ciências sociais, né, em que a gente vê aquele debate sobre a questão da classe, como se pensar classes sociais, né. Agora, um pouquinho antes de a gente falar da questão das classes sociais, é importante a gente dizer que quando a gente pensa em marxismo, aqui para o Thompson, e historiografia, a gente tem que pensar o marxismo nos termos de uma teoria da história, jamais pensar o marxismo a partir daquela ideia de que o marxismo pensa leis do movimento histórico, né, da experiência histórica. Não haveria leis da experiência histórica, né? O que haveria é uma teoria da história de caráter marxista que permite a esses historiadores análises da realidade social a partir das relações de produção, tá, gente? Então, de novo, inclusive, volta à tona aqui
para a gente a questão da crítica ao economicismo, né? Há de se pensar a sociedade a partir das relações de produção, porque aí sim você está pensando a sociedade no âmago das relações de poder que no mundo moderno são alimentadas pela questão financeira, pela questão econômica, mas essa questão financeira e econômica ela tem que ser pensada a partir da divisão do trabalho, essa questão econômica tem que ser pensada a partir das políticas de cercamentos, né? A partir da cultura puritana e do impacto dessa cultura puritana, por exemplo, também é um outro debate que vai estar muito forte na obra do Thompson, tá? Bom, então o marxismo é uma teoria da história, né? O marxismo não dá leis de nada, e o Thompson se apoia no próprio Marx para falar isso, tá, gente? Mais especificamente, a ideologia alemã é um texto muito importante aí para o Thompson dar suporte a esse ponto de vista que traz o marxismo como uma mentalidade teórica, né? Uma possibilidade de interpretação de mundo. Possibilidade de interpretação de mundo que para o Thompson nunca deve ser imperialista, como ele vai denunciar o Althusser. Imperialista por quê? Porque haveria para o Thompson algumas teorias, né, que é como ele define a própria teoria do Althusser, que seriam imperialistas por diminuir outros esforços teóricos, né, inclusive de marxistas precedentes, né. Então, a gente também tem que levar em consideração a questão de classes, né, quando a gente fala nesses pensadores, voltando aqui para os nossos tópicos, e quando a gente fala de classe, o Thompson fala, inclusive no The Making, né, que não se deve pensar classe enquanto uma categoria sociológica, porque enquanto categoria sociológica ela nos faz pressupor homogeneidade social, ela nos faz pressupor categorizações que se dão, que são feitas com uma certa independência com relação à experiência, né? Então, enquanto categoria histórica, a classe ela é pensada a partir da experiência, né? E de uma experiência que vai ser vista por Thompson e para o Hobsbawm também, eu esqueci de comentar, eu comentei acho que bem rapidinho, né? A partir de uma totalidade orgânica, né? Uma totalidade da organicidade daquelas relações sociais dentro de determinadas relações produtivas de mundo, tá? Bom, o que mais, gente? Eu acho que é importante a gente pensar aqui também as questões propriamente daquela coleção mais importante do Thompson, né? Quando a gente fala nos trabalhos mais expressivos dele, que é a coleção, na verdade no Brasil é uma coleção, né? Mas em inglês é um volume único, né? Da formação da classe operária inglesa, um texto chamado também de The Making, né? The Making of the English Working Class, publicado pela primeira vez em 1963 como volume único. Aqui no Brasil são 3 volumes, né? Porque o livro é dividido, enquanto volume único, em 3 partes, que são esses 3 volumes, tá, gente? Bom, só para comentar cada uma das partes, né? A primeira parte do The Making, o Thompson vai analisar tradições populares, então, que vão influenciar na agitação jacobina inglesa da década de 1790. Então, ele vai examinar principalmente aqueles clubes jacobinos, tá? Então, você tem as corresponding societies, né? Grupos, então, de jacobinos ingleses, então, ingleses que acompanham naquele momento a Revolução Francesa, bastante eufóricos e que se inspiram nas ideias da Revolução Francesa, né? E ideias com teor muitas vezes radical, né? Então você tem a exigência de reforma no parlamento e a exigência de, por exemplo, a instauração de um regime democrático na Inglaterra, efetivamente. Ele analisa, então, essas tradições políticas e populares também, né? Então vai falar, por exemplo, também do metodismo nesse momento do livro, tá? Na segunda parte, ele vai analisar a produção e as relações sociais. Ele vai pensar a diversidade da experiência humana inglesa, né? Mas pensa que essa
a experiência, mesmo na sua diversidade, já que há muitos indivíduos no mundo, né, ela é marcada, na verdade, por uma unidade. E que unidade é essa? Eu trouxe aqui o trechinho aqui, né, no caso, na segunda parte, que é a parte denominada A Maldição de Adão. Essa unidade da experiência, pelo menos entre 1790 e 1830, que é o período analisado no The Making aqui, é a unidade da exploração econômica e da opressão política, tá, gente? Também aqui, esse é o trechinho do The Making, em que o Thompson fala dessa experiência comum da sociedade inglesa na época, tá? Então, entre 1790 e 1830, na Inglaterra, esse período em que nós estamos vendo o desenvolvimento da Revolução Industrial essa que não vai ser elogiada pelo Thompson, né, e vista simplesmente como algo que teria trazido melhorias de vida num ponto de vista econométrico, se analisadas algumas condições específicas, né, ele vai pensar essa Revolução Industrial como algo que, dentro da questão da experiência humana, unifica a experiência humana em torno da exploração econômica e da opressão política, né? E isso leva ao quê? Isso é o que leva à formação da consciência de classe, tá? O Thompson escreve esse livro pensando na questão da formação da consciência de classe. A questão da consciência de classe é algo muito latente no The Making aqui do Thompson, tá? É realmente um ponto fundamental para ele próprio assumia isso, tá? Porque com essa unificação da experiência se dá certas liberdades para o sujeito a partir do momento em que a relação, aqui vendo aqui, meio que traduzindo livremente o trecho, tá, gente? A relação entre o trabalhador e o empregador se torna menos personal, e nesse sentido, menos personal, menos pessoal, no caso, né? E nesse sentido, poderia trazer aí algumas liberdades para o sujeito, né? Mas essa despessoalização também traz consigo outros problemas dessa relação, desse mundo que está passando por uma transição em que você tem a aceleração do desenvolvimento das forças produtivas e do capitalismo, né? Essa suposta liberdade que poderia ser dada a partir, por exemplo, da formalidade do mundo do trabalho, às vezes serve justamente para que o sujeito que passa a experienciar uma pequena liberdade, esse sujeito ele passa também a perceber ainda mais as faltas de liberdade que ele tem, com a pouca liberdade que ele ganha, né? Então, é isso, gente. No The Making a gente vê o Thompson debatendo essas questões, né? Essas questões da experiência e da consciência, tá? E só para fechar uma apresentação rápida da terceira parte, né? Do terceiro livro, aqui no Brasil, no caso, né? Lá na terceira parte, o Thompson vai estar estudando o radicalismo popular, né? E esse radicalismo popular desde os movimentos ludistas até as guerras napoleônicas, tá? E aí, lá na terceira parte do livro, Thompson vai falar que não se deve falar em classes trabalhadoras, mas sim em classe, tá? Por quê? Porque a gente está falando de uma experiência unificada, de alguns pressupostos antropológicos que nos permitem dizer que na modernidade há uma experiência unificada de exploração, né? Então você pode já falar em classe, por quê? Porque você está tendo o estabelecimento de organizações políticas e de uma organização industrial moderna que possibilita aí o surgimento de sindicatos, sociedades amigas, movimentos educativos, movimentos religiosos que fornecem aí os elementos para o sentimento de classe no singular e não no plural, tá? E aqui ele fala, quando ele vai falar de novo, ressaltando a unidade da experiência, trouxe esse trecho aqui que é bem legal do Thompson, falando da unidade da experiência de exploração, né? Ele fala aqui, ó, as queixas relatadas e sentidas, né, pela população trabalhadora em relação à exploração capitalista é o surgimento aí de uma relação, né,
de relações de exploração, a perda de um status de independência do trabalhador, a redução do trabalhador à dependência do mestre enquanto um instrumento de produção, a parcialidade da lei, a disrupção da economia tradicional familiar, tá? Que isso é um ponto muito importante, tá, gente? Inclusive os Diggers, por exemplo, lá nos anos 1640, né, falando de bem antes, mas se trata aqui de um movimento bom para exemplificar essa questão da economia tradicional familiar. Os Diggers, já no século XVII, questionavam o novo mundo, esse mundo moderno que estava surgindo, e relatavam que o mundo pré-moderno poderia ser, inclusive, melhor do que esse mundo que estava se formando, um mundo formado com base no egoísmo, na exploração feita pelos ricos. Tem diversos panfletos Diggers em que isso é explicitado. E aqui o Thompson está falando, né, que no caso aqui do período da Revolução Industrial, você vê também fontes históricas que nos permitem afirmar tranquilamente que o sujeito se via reduzido à condição de um instrumento, né, de uma mera ferramenta das relações, para as relações produtivas, né? Bom, gente, para encerrar, nosso último tópico vai ser sobre esse texto do Thompson, que é um livro bastante famoso dele, chamado A Miséria da Teoria, né, de 1978. Eu estou botando aqui, gente, as datas da publicação original em inglês, tá bom? As datas que eu botei sempre foram as datas da publicação original em inglês, mesmo que às vezes estejam aqui as imagens atuais dos livros, só para a gente ter mais facilidade até para caso alguém queira procurar depois, conseguir identificar, né? Bom, na Miséria da Teoria, o Thompson vai fazer uma crítica ao Althusser. Althusser faz parte daquele marxismo ocidental, tá? Ou seja, no marxismo do século XX, que vai estar pensando o marxismo a partir de problemas filosóficos, né? Problemas filosóficos que dão muita ênfase para a crítica da ideologia, tá? O Althusser vai se aprofundar muito filosoficamente numa crítica e num escrutínio propriamente até mesmo do que é a ideologia, né? Então, o Thompson vai se engajar em uma crítica super forte ao Althusser, uma crítica que inclusive não vai receber respostas, tá? O Perry Anderson chega a entrar em contato com o Althusser para saber se o Althusser gostaria de responder ao Thompson, mas ele se nega a responder ao Thompson, tá? Talvez ele tenha se negado porque o próprio Althusser, já no final dos anos 70, era bastante crítico dos seus próprios trabalhos nessa época, e um dos grandes problemas que o Thompson vai identificar no Althusser é a relação do Althusser com o empirismo, né? E essa relação do Althusser com o empirismo já passa a ser criticada pelo próprio Althusser quando o Althusser se refere aos textos que o Thompson usa para criticá-lo. O Thompson usa para criticar Althusser basicamente dois textos de Althusser, Ler o Capital e A Favor de Marx. Tá? Então, com base nesses dois textos, Thompson vai desferir críticas fatais ao Althusser. Só que o Althusser via que, por exemplo, a questão do empirismo não era um dos seus focos nesses trabalhos, né? Então, talvez, inclusive, por motivos como esses, o Althusser não tenha desejado responder ao Thompson. Embora a gente possa dizer que há críticas ao Althusser que não são das mais justas, principalmente quando a gente for pensar que o próprio Althusser acaba criticando a si mesmo em trabalhos posteriores também, né? O Thompson traz para a gente questões muito pertinentes para a gente pensar história, para a gente pensar historiografia, para a gente pensar como se faz história, o que deve ser levado em conta de um ponto de vista teórico-metodológico. E é um texto muito rico quando a gente pensa, inclusive, no que é e qual é a proposta de uma historiografia marxista, né? Até porque o Thompson, justamente, ele chega a usar no texto, gente, uma citação do Marx,
comentando como é necessário explicitar os erros, né? Há uma necessidade urgente, quando se pode, de explicitar os equívocos, né? Então o Thompson escreve esse livro sentindo a urgência de explicitar o que ele julgava como equívocos na obra do Althusser, já que o Althusser estaria muito em voga na época, tá? O Althusser seria um filósofo francês que estaria tendo penetração já na Inglaterra também, nos anos 70, e penetrações fortes. O impacto do Althusser é muito grande dentro do mundo intelectual, e o Thompson, como sujeito preocupado com o legado do marxismo, escreve esse texto, né? Como um sujeito preocupado tanto com a historiografia quanto com o marxismo, ele escreve esse texto, tá? Bom, o Thompson vai acusar o Althusser de idealismo, vai inclusive chegar a falar no determinado momento do texto que se Marx vivesse naquele período em que ele vivia, o próprio Marx denunciaria a filosofia de Althusser como uma filosofia idealista. Agora, o Althusser, gente, era um marxista, né? Então, como é que o Thompson defende essa ideia de idealismo para criticar um sujeito que se autodenomina marxista e, portanto, materialista? Eu abro aqui uma citação para a gente ler. Tal idealismo consiste não em postular ou negar o primado de um mundo material ulterior, mas um universo conceitual autogerador que impõe sua própria idealidade aos fenômenos da existência material e social, em lugar de se empenhar num diálogo contínuo com os mesmos. A categoria ganhou primazia sobre seu referente material. A estrutura conceitual paira sobre o ser social e o domina. Então isso é o que o Thompson identifica como um idealismo no pensamento do Althusser. O fato de que, para o Thompson, o Althusser pensaria, teoricamente, de uma forma totalmente autoconfirmadora, né? Ele pensa simplesmente para confirmar a si mesmo, né? E não para se confrontar com as contradições da experiência. Tá? Por quê? Porque é um procedimento filosófico, a análise do Althusser, né? É uma análise pautada no procedimento filosófico, interpretativo e exegético, né? Então, trata-se de um outro tipo de investigação, né? Um outro tipo de investigação que, por pautar-se muito no autoescrutínio conceitual, né, por se debruçar propriamente nos conceitos para extrair a verdade a partir da conceitualidade, né, enquanto foco, e não a experiência enquanto foco, para o Thompson isso acaba fazendo com que o Althusser recaia no idealismo, embora, e o Thompson assume aqui, né, gente, o próprio Althusser não negue o primado de um mundo material ulterior. Como assim o primado de um mundo material? Né, ou seja, a ideia de que primeiro vem o mundo material, a experiência humana concreta, depois as ideias, né? Isso, inclusive, gente, essa ideiazinha é muito importante quando a gente fala para pensar até naquilo que a gente estava falando antes, das relações de produção para a formação da consciência. Depois da experiência do sujeito naquele mundo de relações produtivas, é que se forma a consciência, né? Então você vê que essa ideia aparece propriamente aplicada nos trabalhos do Thompson, essa ideia que ele está usando para criticar, inclusive, o Althusser, né? Mas que a gente pode dizer aqui que, em realidade, tem muito mais a ver com o tipo de investigação que o Althusser está fazendo do que propriamente com o fato do próprio Althusser em si negligenciar questões empíricas. Né? Simplesmente o foco do Althusser não são questões empíricas, e o próprio Thompson sabe disso também, tá, gente? Sabe disso ao ponto, inclusive, de, em alguns momentos do texto, deixar isso claro também, tá? Então, o Thompson tenta fazer críticas sóbrias aí ao Althusser, considerando também os próprios intuitos do Althusser, tá? O Thompson também vai criticar muito a concepção que o Althusser vai ter do historicismo, vai falar que a concepção do Althusser do historicismo é igualzinha à do Popper, que é um antimarxista por excelência, né? Então, é uma comparação muito curiosa quando o Thompson trata o Althusser como alguém com um pensamento semelhante ao do Popper. E qual é esse pensamento com relação ao historicismo? Deixa eu achar aqui. Aqui, gente, eu vou ler essas duas citações pra gente.
A história, diz-nos Althusser, não mais existe, a não ser como aplicação de uma teoria que, a rigor, não existe. Primeiro vamos explicar esse trecho aqui, gente. Para o Althusser, então, a história não existiria. A história, aqui no caso, gente, é a historiografia e não o passado, né, gente? A historiografia não existiria. Em que sentido? No sentido, para o Althusser, da historiografia ser idêntica ao passado, tá? Então, como a historiografia não é idêntica ao passado, a historiografia existe como aplicação de uma teoria. Ou seja, o sujeito, para pensar essa historiografia que não é idêntica ao passado, então ele precisa constituir um arcabouço teórico a partir do qual ele investiga a teoria, né? Então, o que o Althusser faz é querer dar uma ênfase, o que é o escrutínio do teórico, da teoria da historiografia que possibilita a formação de uma história, tá? Então, essa é a ideia do Althusser, né? E o Thompson está aqui explicando exatamente isso, tá, gente? A ideia do Althusser. Inclusive o Thompson vai trabalhar muito em cima desse problema. Ele não vai falar exatamente nos termos como eu estou falando, gente, mas esse problema aparece. Que para o Thompson, o Althusser confunde de uma forma proposital, para tornar seus argumentos favoráveis ao seu próprio ponto de vista, passado, história enquanto passado e história enquanto historiografia. Né? Essa distinção não é estabelecida nos trabalhos do Althusser devidamente, o que para o Thompson é um erro. Tá? É um erro quando o Althusser se mete a falar de teoria da história. Né? Bom, aqui tem um trechinho que eu trouxe para vocês, esse segundo aqui, que o Thompson está explicando a concepção de história do Popper para igualá-la à concepção do Althusser. Vamos ler aqui. Não podemos conhecer a história. A interpretação consiste na introdução de um ponto de vista. Aqui, a questão da aplicação da teoria. Esse pode ser legítimo, mas não constitui nenhum conhecimento histórico verdadeiro. Althusser parte mais ou menos dessa premissa, que a gente acabou de conversar. Nenhum fato pode alcançar a identidade epistemológica até que seja situado num campo teórico ou ideológico. E o ato teórico é anterior a qualquer coisa que se pretenda como investigação empírica, né? Então, basicamente, esse trecho do Thompson ele está falando o que eu acabei de tentar explicar aqui pra gente. Isso para o Thompson vai ser denunciado vai ser denunciado na obra do Althusser como um imperialismo teórico, que eu botei aqui pra gente. Esse imperialismo de Althusser é derivado da sua incapacidade de distinguir o diálogo necessário com o empírico do empirismo. Esse é um outro ponto muito relevante aqui pra gente, né? Além de confundir essa questão da história enquanto historiografia e enquanto passado, né? Existe essa indistinção entre quando o Althusser fala de empirismo e pensa o empirismo enquanto trabalho com o empírico, com o dado material, que é o que o historiador deve fazer, né? Embora não sempre, mas para muitos trabalhos o historiador, né, deve entrar em contato com a fonte, né? Por que não sempre? Porque tem, às vezes, o caso da história das ideias, que alguns historiadores pensam que a ideia de fonte não é propriamente o mais apropriado para pensar, né? Mas, enfim, gente, esse diálogo com o empírico ele não é dissociado do empirismo enquanto um movimento filosófico que culmina no neopositivismo, né? Que vai legar uma herança aí para o neopositivismo. Então, o Althusser não faria essa distinção fundamental quando se fala de teoria da história e se fala da questão da relação do trato com o empírico. Né? O historiador trata com o empírico e não necessariamente vai ser um positivista, né? Só porque ele vai tratar com a realidade material, com as fontes. Né? Então, isso é denunciado como um imperialismo do Althusser, porque o Althusser diminui o valor desse tipo de trabalho sem sequer escrutinar devidamente que trabalho é esse com o empírico, né? E fazendo a distinção necessária entre empirismo e esse diálogo necessário com o empírico, que é como o Thompson denomina. Bom, eu botei aqui pra gente, que o Thompson vai acusar, então, o Althusser de recair na defesa da incognoscibilidade dos processos históricos objetivos, né, que é uma crítica bastante forte, gente. Né, basicamente, Thompson está acusando o Althusser de chegar ao ponto de relatar que não se pode conhecer a história objetivamente, já que se pode, como para o Thompson faz o Althusser, colocar a história no âmago daquilo que é só ponto de vista, né?
já que a história ela é construída teoricamente, né? E aí o Thompson diz o seguinte pra gente: a evidência histórica existe em sua forma primária, não para revelar seu próprio significado, mas para ser interrogada por mentes treinadas numa disciplina de desconfiança atenta. Então aqui o Thompson está rechaçando a concepção do Althusser, de uma primazia da teoria. Né? Eu acho que o importante aqui, gente, a gente perceber que não deveria haver necessariamente uma tensão entre esse ponto de vista do Althusser e o próprio trabalho empírico, né? No sentido de que é possível se concordar de que a teoria ela possibilita a explicação histórica, né? Mas é possível isso sem necessariamente diminuir, como acaba fazendo sim o Althusser naqueles textos, ele faz isso, né? A importância do trabalho empírico, do trabalho com a fonte material, né? Então, mediando aí os dois, a gente consegue ver como é perfeitamente plausível até defender um pouco das duas concepções, né? Bom, então o Thompson traz esse trecho muito legal em que ele está justamente apontando, né, que não se trabalha com as fontes simplesmente extraindo o significado da fonte e fazendo aquela história da cola e da tesoura, né? Você pega a fonte e simplesmente fala novamente o que a fonte quis dizer. Não, não se trata disso. Você interroga aquela fonte, né, com muita desconfiança e faz uso da imaginação histórica para entender um fenômeno histórico, né? E chegando, sim, à objetividade daquele fenômeno, a verdades incontestáveis na historiografia, como o fato de que o 11 de setembro ocorreu, por exemplo, né? Claro que isso é um exemplo muito básico, mas enfim, isso é importante a gente ressaltar essa questão da objetividade. Então, o que o Thompson está defendendo é isso, pensando que o Althusser acaba por negligenciar isso nos seus trabalhos, tá? Bom, outro ponto, o Althusser, a gente comentou no início, vai ser um grande pensador da ideologia, né? Ele vai apontar como a ideologia está presente em todas as experiências humanas, né? É impossível se livrar desse caráter ideológico da experiência, desse caráter sempre alienado da experiência, né? Em alguma medida alienado, né? Bom, o Thompson vai contrapor, então, uma ideia que acaba aparecendo no Althusser, de que a matéria-prima é sempre ideologicamente contaminada, né? A experiência que aparece na fonte é a experiência enquanto matéria-prima ideologicamente contaminada, né? Não, para o Thompson não é assim. Por quê? Porque a experiência, na verdade, é uma experiência complexa que tem que ser pensada e estudada ali na fonte a partir sempre daquilo que a gente tem que ter em mente, que é essa relação dialética entre sujeito e consciência, que a gente já tinha comentado antes também, né? Então, você tem essa relação do sujeito com a sua consciência, né, que é formada a partir das experiências específicas de mundo, né? Então, nesse sentido, o Thompson vai defender aí pra gente o diálogo, né, entre conceito e evidência. Então a gente vê que a grande crítica do Thompson ao Althusser é que na concepção do Thompson o Althusser acaba desenvolvendo a ideia de um primado da teoria que desqualifica o trabalho empírico e que seria um grande erro, tendo em vista que há a possibilidade, a partir do marxismo para o Thompson enquanto aparato teórico-metodológico, né, de se desenvolver um diálogo entre conceito e evidência. Bom, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês possam aproveitar das informações aí e muito obrigada.